Moçada, mais um grande aniversário para nós conferirmos aqui. Happy birthday to you, Return to Fantasy. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando para pôr mais peso na sua vida. E antes de falarmos do petardo em questão de hoje aqui, peço a você que ainda não fez a sua inscrição, que vai lá, que o faça. Então, faz a sua inscrição, né, para o canal continuar crescendo devagarinho do jeito que está aí, que tá bem legal. Beleza, moçada? E hoje, moçada, este dia 13 de junho, né, esse dia 13 de junho é um dia bastante especial. Como eu costumo falar, devia ser um feriado por causa do rock clássico, porque temos aqui o aniversário de dois grandes discos de uma grande banda. Coincidiu dessa banda lançar o seu disco de estreia no dia 13 de junho de 1970, e 5 anos depois, no 13 de junho de 75, eles fizeram mais um lançamento, que é o que nós temos aqui. Este grande que aparece aqui, ó. Return to Fantasy, do grande e maravilhoso Uriah Heep. E que de vez em quando, ao longo do vídeo, eu devo soltar algum Uriah Heep, porque já expliquei para vocês, em outras oportunidades, né? Durante milênios, eu achei que o nome fosse Uriah Heep, depois eu descobri que era Uriah Heep. Mas tenho lá algumas dúvidas, porque esse nome aí é o Urias lá de origem aramaica, hebraica, aquelas coisas lá, e não sei não, mas tudo bem. Tá? Chame como quiserem, o importante é que esta banda é maravilhosa, curto de montão, e ela chegava aqui com o lançamento em 75 desse grande play Return to Fantasy, que hoje, no seu dia 13 de junho, completa 50 anos. E o álbum de estreia da banda, Very Heavy, Very Humble, que foi lançado em 13 de junho de 70 e está completando hoje 55 anos, também tem o vídeo dele no canal já, tá? Então, além desse, tem o vídeo do aniversário de 50 anos, do disco de estreia desta super e maravilhosa banda aqui. Mas aqui, nesse vídeo, lá nós falamos do disco de estreia, que nós vamos falar desse Return to Fantasy. Aqui, moçada, algumas observações nós temos que fazer. Esse disco aqui foi bem sucedido e deu uma injeção de ânimo na carreira da banda, porque a banda, depois do seu primeiro lançamento, é aquela história, né? Você sabe como é que a carreira da banda sempre vai, assim, tem aqueles altos e baixos, né? A banda deu uma explodida a partir daquele seu primeiro lançamento, até chegar ao álbum Wonderworld, que foi lançado antes desse aqui, né? Wonderworld, que é lançado em 74, e que é um álbum maravilhoso, um dos maiores discos da história do rock clássico, sem nenhum medo de errar, eu falo isso. Mas sabe como é que são as coisas, né? Parece que tem disco que, a despeito da sua qualidade, o negócio não funciona muito bem. A banda não vinha lá muito bem mais, com as suas relações internas, o disco não vendeu lá muito bem, o Gary Dan acabou saindo da banda, o Gary Dan, o baixista, né, que completava a formação clássica do grupo aqui. Então o disco foi meio... a banda entrou meio numa crise, tá? Depois do Wonderworld. Teve essa troca aí na formação, e esse disco aqui, Return to Fantasy, acabou dando um upgrade no grupo aí, né? Deu uma levantada de novo no grupo aí. Não que ele seja melhor do que o Wonderworld, o Wonderworld também é maravilhoso, mas tem essas coisas que a gente não entende muito bem, né? Não sei por que às vezes as coisas não funcionam bem em algum episódio lá para o grupo. Mas aqui, a banda, então, né, teve essa primeira ruptura da formação clássica. A formação clássica que não vem desde do início, né, da banda, foi a partir do terceiro álbum, na verdade, né, o Demons and Wizards, que foi o álbum mais bem sucedido, né, da banda nos anos 70, que foi o primeiro da formação clássica. E aqui já houve uma ruptura nessa formação clássica com a saída do baixista Gary Dan. Então, aqui tínhamos 4 caras da formação clássica e um outro aí que já tinha entrado para substituição. Então, vamos ver como que era a formação, então, da banda nesse play aqui, ó. Então, tem ali os 4, né, da formação clássica do grupo: o vocalista David Byron, o guitarrista Mick Box, o Ken Hensley, né, tecladista e eventualmente
guitarrista, né? Volta e meia tocava guitarra, violão, essas coisas, teclado, sintetizador e o Diabo 4. O Lickers-Lake, o baterista que resolveu os problemas da bateria, né? Porque vocês podem até ver lá no vídeo do primeiro disco. O primeiro disco contou com 3 bateristas diferentes, porque tava aquele entra e sai, não sabia quem ficava, quem ia, quem não ia. O Lickers-Lake depois entrou e ficou. E completando aqui o John Wetton, que entrou no lugar do Gary Dan, então o baixista da formação clássica que saiu depois do Wonderworld, e que infelizmente, né, pouco tempo depois acabou vindo a falecer. Aliás, moçada, é chato falar isso, mas é verdade, tá dessa formação aqui, desta que eu tô falando aqui mesmo, só tem o Mick Box vivo até hoje, uma pena, viu? Mas fazer o quê, né? Eu acho que eu já falei para vocês, acho que já falei isso, se já falei, vou repetir. Na minha opinião, roqueiros e cachorros não deviam morrer nunca, mas infelizmente a natureza é uma droga. Mas tudo bem. Vamos lá. Tocando em frente. Bom, ficaram as obras deles. Então, John Wetton entrou aqui e não deixou o peteca cair. Um grande baixista também, né? Um baixista que havia tocado no King Crimson e que fez um trabalho fenomenal neste Return to Fantasy aqui também, né? Então, mais um disco fenomenal do Uriah Heep. Isso aqui é uma redundância até falar, e eu sou suspeito para falar também porque adoro esta banda, sabe? Essa banda aqui é impressionante e nós vamos falar um pouquinho das faixas aqui e ela já começa a impressionar. Ó, a faixa da abertura, que é a faixa título, Return to Fantasy, eu falei que a banda é impressionante e essa faixa é uma das mais impressionantes da história do peso. Tem uns teclados aqui mágicos, assombrados, um negócio assim, sabe? É uma coisa que você ouve, olha, impossível ficar indiferente. Uma faixa fantástica, ó. Ela é meio progressivona, sabe? Com esses teclados aí que eu já falei pra você. Uma faixa pomposa, majestosa, impositiva. Ela se impõe, tá? E já chega arrebentando, tá? Ela é... Sabe, você ouve assim, parece que era o que eu chamo de faixa transdimensional, porque parece que você vai para um outro lugar, você não tá ali, você vai para outra dimensão. É um negócio difícil de explicar, só ouvindo mesmo, e é uma grande viagem, mas uma grande viagem assim, interdimensional, sabe? Seguindo, vem Shape Lady. Outra faixa pomposa, esbanja influência no hard rock, que você vê o quanto essa banda foi influente para tanta gente que chegou depois. Gente aí... ainda nos anos 70, gente nos anos 80 ali do hair metal, né, e tudo mais. Devil's Daughter aqui é a filha do diabo, uma faixa realmente infernal. Olha só, aqui tem um daqueles clichês do hard rock que são tão legais. Sabe aquela batida de latinha? Parece que tá batendo no fundo no canecão, numa panela, aquela batida com a baqueta, não na pele do tambor, mas na estrutura do tambor, né? A famosa latinha do hard rock aqui, que sempre foi tão fantástica em tantas bandas aí, aqui ela deita e rola. E tem um sintetizador também que come solto aqui, solos com toques meio orientais, tanto de guitarra como de teclado. Aliás, aqui tem um certo conflito entre guitarra e teclado, conflito no bom sentido, parece que é um duelo, sabe? Não é meio conflito, a palavra melhor, um duelo aqui de guitarras e teclados, esses solos aqui meio orientais, uma coisa maravilhosa. Uma banda pomposa, né, moçada? Uma banda que sempre teve, uma banda que surgiu lá, né, com aquela ideia mais progressiva, então sempre caindo lá pro lado do clássico, passou isso pro hard rock, pro heavy metal e sempre foi um negócio pomposo, um negócio maravilhoso. Beautiful Dream, então, belos sintetizadores, é aqui o sonho. O Beautiful Dream, na verdade, começa aqui meio um sonho meio psicodélico. Essa aqui tem umas passagens psicodélicas, tem a latinha de volta, é uma faixa lindíssima, a latinha do hard rock, tá? Uma faixa lindíssima. Seguindo, Prima Donna. Prima Donna é um hard alegre, aquele hardão, né? Bastante alegre que acabou ao longo dos anos virando uma tradição nos discos da banda, né? Se você pegar os discos da banda aí, sempre tem uma música lá que é aquele hard bastante animado aí, bastante alegre, colocando a peteca lá em cima, certo? Your Turn to Remember. Então, moçada, a sua vez de se lembrar de curtir sempre esta banda maravilhosa. Que coisa linda, é um blues pesadão, com assinatura mesmo aqui do Uriah Heep, a assinatura, o estilão da banda, e depois ela vira um negócio meio
AOR, o AOR aí. Quer dizer, duas músicas dentro de uma, como já falo lá no vídeo do primeiro disco aqui, uma das coisas que sempre marcaram o Uriah Heep e os seus contemporâneos aqui, do Black Sabbath, do Deep Purple, do Led Zeppelin, essa questão de fazer músicas dentro da música. Aqui você tem duas músicas diferentes também, dentro de uma, um negócio fantástico. Segue Showdown, essa acelerada, uma quebradeira pauleiríssima, pelo menos para os padrões do Uriah Heep. Ela lembra um pouco Soul Tire, do disco anterior, Wonderworld, aí, uma faixa bem acelerada. Why Did You Go? David Byron começa cantando a capela com sua voz maravilhosa. Depois entra aquela baladona sentimental, melosa, grudenta, que não dá para sair da cabeça depois que você ouve. E fechando, A Year or a Day. Um começo lento, vira um hard and heavy insinuante, pulsante e pujante, mostrando toda a potência e a capacidade de influência que essa banda mostrou aí em tanta gente ao longo dos anos. Banda importantíssima, sem dúvida um dos pilares basais do rock pesado, do rock clássico. Uma coisa maravilhosa, não deve ser esquecida, não deve ser deixada de lado. Então, moçada, tem esse vídeo, tem o outro lá, nesse mesmo dia aqui, 13 de junho, que é o aniversário também do primeiro lançamento deles. Vai lá, assiste esse, assiste o outro, curtam esses dois grandes discos que quem conhece sabe o que eu estou falando, quem não conhece tem que conhecer, corre atrás, que isso aqui é história. Mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!